Apocalipse capítulo 10, verso 8. Todos têm aí? E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na sua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Pai querido, estamos diante da tua palavra e queremos, ó Senhor, te louvar, te glorificar por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nesta hora pedimos que o teu grande Espírito Santo nos ajude a magnificar o Senhor, a magnificar sua palavra. O Senhor nos ajude a magnificar o cumprimento da palavra, que cada um aqui possa receber a porção e ser alimentado nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Deus abençoe os nossos irmãos ali do nosso ministério, né? Ali em Mogi das Cruzes. E Deus abençoe a todos os irmãos que pertencem ao nosso ministério ali em Mogi das Cruzes, né? Que Deus abençoe a todos e os nossos irmãos também através da internet. Para nós é mais um privilégio poder estar aqui, falar um pouquinho mais da palavra de Deus. Não estamos aqui para falar do homem, mas de Deus que usou o homem, amém? A Escritura, ela é revivida por um homem. Toda a Escritura, ela só tem vida na vida de um homem. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um tema que eu ouvi sobre uma frase de Billy Paul. Billy Paul, ele disse certa vez: uma coisa eu admirava em meu pai. Meu pai sabia fazer a Bíblia funcionar, né? Ele disse isso. Então eu queria falar sobre João sabia fazer a terceira etapa funcionar. Amém? E quando nós falamos da Escritura do dia, nós estamos falando de Deus. Não podemos magnificar a Escritura, Deus, se nós não falarmos do homem. Porque Deus, o profeta diz que a palavra, a mensagem e o homem tem que se tornar um, né? A Escritura, ela só recebe vida quando Deus envia um homem para manifestá-la. Deus, ele usa o homem é o agente de Deus, amém? Então Deus, ele precisa do homem, o homem é seu agente. Deus não faz nada sem usar o homem, né? Eu tenho algumas coisas anotadas aqui, se Deus permitir a gente vai ser bem rápido. Então, meus irmãos, cada profecia é a mecânica escrita. Cada profecia é a mecânica escrita. Mas Deus usa o homem para dinamizar essa escritura. Deus usa a dinâmica sobre a mecânica. A escritura é a mecânica, mas o homem tem a dinâmica. O Espírito Santo na vida do homem, ele dinamiza aquela escritura e a faz viver para a nossa geração. Então o homem é a dinâmica de cada profecia. Deus tinha o que? A lei. Deus tinha a lei de Moisés, a mecânica, né? Mas precisava da dinâmica que era Moisés. Moisés, ele era a dinâmica da mecânica dos 10 mandamentos. Amém? Amém? Moisés, ungido com o Espírito de Deus, ele fez viver os 10 mandamentos que estavam nas pedras da lei. Deus usando o homem para fazer a palavra viver. O profeta diz: Deus não usa a lua, os ventos, as árvores, para fazer a palavra funcionar. Deus interpreta a sua palavra para fazê-la viver através de um homem. O que diz Amós 3,7? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, não cumprirá,
não manifestará e não fará a palavra funcionar sem usar seus servos, os profetas. Então Moisés, ele era a vida das tábuas da lei, para que a lei pudesse funcionar para o povo judeu. Paulo, ele fez os evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Paulo, ele fez esses evangelhos funcionar para os gentios. Paulo era a dinâmica da mecânica de cada evangelho. Foi assim que Deus usou Paulo. Então Jesus, quando ele partiu, os evangelhos não poderiam parar de funcionar. Os evangelhos, após a partida de Jesus, tinha que continuar funcionando. Amém? Então veja, Paulo tomou os pergaminhos e deu dinâmica para os evangelhos de Jesus. Paulo era a nova vida dos evangelhos. Os evangelhos, eles tinham a vida de Jesus, o Espírito Santo, mas a partida de Jesus, após a partida de Jesus, Deus enviou Paulo para fazer os evangelhos viver novamente. Paulo era a dinâmica, através das cartas que ele escreveu, para dinamizar os evangelhos para ali a Ásia Menor, o povo gentil. Então a palavra, meus irmãos, ela funcionou bem com Paulo, ela funcionou bem com Irineu, com Martim, com Columba, a era dos mártires. Mas em Niceia a palavra parou de funcionar. Esta grande máquina de salvação do evangelho, ali em Niceia foi desligado todos os cabos do evangelho, e o evangelho parou de funcionar. Deus, ele precisava fazer este evangelho voltar a funcionar. Por isso Deus usou a reforma, para trazer esta grande máquina, para fazer esta grande máquina voltar a funcionar. Deus usou a reforma através de Lutero, através de Wesley. Deus pegando alguns pequenos cabos ali para fazer a grande máquina voltar a funcionar. Amém? Então quando nós olhamos para esta grande máquina que esteve parado ali por muitos anos ali, uma era negra em que essa máquina do evangelho parou de funcionar, depois dela ter parado ali em Niceia, Deus levantou Lutero. Agora a gente faz uma pergunta, se existiam os evangelhos e as cartas de Paulo, que continha ali a justificação pela fé e a santificação sem a qual ninguém veria o Senhor, estava ali nas cartas de Paulo, mas estava parada, porque não tinha um homem para fazê-la funcionar. Por que o povo, se o povo não precisava de um homem, por que Deus levantou Lutero? Porque estava parado o evangelho. Então Deus tomou Lutero e começou a girar uma pequena engrenagem chamada justificação, um pequeno cabo ligado na justificação, para que o evangelho começasse a voltar a funcionar em pleno vapor. Então Deus precisou levantar um homem para fazer a justificação escrita. A justificação já estava escrita, mas estava parada, e precisava de Lutero para que a justificação voltasse a funcionar para o povo. Estava nos pergaminhos. Por que o povo sem Lutero não fez funcionar? Porque Deus não trabalha com o povo, com o grupo, com a igreja. Deus trabalha com o ofício de profeta, de pastor, de evangelista. Deus usa o quíntuplo, meu irmão, para fazer o evangelho funcionar. É assim que Deus trabalha. Santificação estava escrito na Bíblia. Vamos dizer assim, olha, santificação estava escrito nos CDs. Nos CDs de Paulo, tá certo? Estava tudo ali no CD de Paulo. Mas por que precisou Deus levantar o Wesley para dinamizar novamente as cartas de Paulo? Deus usa o homem. Deus faz o evangelho viver através deste quíntuplo, destes ofícios, para que a igreja continue, como o pastor pregou, protegida pela palavra. Já que depois que o mensageiro morre, não precisa mais do homem, porque Deus, o povo luterano não fez a palavra funcionar, porque a igreja não fez a palavra funcionar, porque o grupo chamado igreja não fez a justificação funcionar, a santificação funcionar, porque Deus usa um homem para fazer a mesma palavra de Paulo voltar a funcionar.
Porque Deus, sem usar este quíntuplo, a igreja para de funcionar. O evangelho para de funcionar. Não pense, irmãos, que querem ficar só com o CD do pastor Osmar, vai continuar funcionando, porque Deus não trabalha assim. Então, porque Deus deu homens, ofícios, o quíntuplo, que carrega a palavra e a faz funcionar. Amém? As profecias, sem as profecias o povo se corrompe. Agora eu te pergunto, quem carrega as profecias? Ela tem que ser carregada pelos sacerdotes, como no passado era carregada nos lombos dos levitas. Não é o povo, a igreja que carrega o evangelho, é o quíntuplo de Deus. São homens, são sacerdotes, pastores, evangelistas, que carregam e faz a palavra continuar funcionando. Apóstolos, profetas, pastores, né? Então, nós estamos aqui, meu irmão, para fazer, ou não para fazer a terceira etapa funcionar, tá certo? Nós estamos aqui para mantê-la funcionando. Amém? Quem fez ela funcionar foi João, tá certo? Quem colocou esta grande máquina da terceira etapa para funcionar foi João. Mas quem mantém ela funcionando é o quíntuplo. Por isso Deus deu este quíntuplo, para que a palavra não pare, para que ela siga funcionando com todos os seus cabos ligados corretamente, sem tirar nenhum fora de lugar. E não é a igreja que a faz funcionar, é o evangelista, é o pastor, é o doutor, é o profeta ordenado por Deus. Então, se Deus não der verdadeiros pastores, meus irmãos, dados por Deus, a palavra vai parar de funcionar, ela não vai funcionar corretamente. Se Deus não levantar um verdadeiro quíntuplo do dia, que mantenha fiel ao mensageiro que fez a palavra funcionar, ela não vai continuar funcionando. Amém? Amém. Então nós estamos aqui, irmãos, unicamente este quíntuplo aqui está dando vida ao livrinho da terceira etapa. Se não tiver o quíntuplo, não existe vida na terceira etapa. É isso que o profeta ensina para nós, né? Então estamos aqui dando vida ao livrinho, a terceira etapa, para ela não morrer. Esta é a obrigação do quíntuplo que Deus levanta com a mensagem do dia, com o homem do dia. Homens que foram ensinados fielmente, que manterão esta máquina funcionando corretamente para o povo, Então veja, Lutero, ele serviu para manter a carta de Paulo vivendo. A justificação é a carta de Paulo, Sem Lutero, a carta de Paulo não funcionava de novo, e estava na Bíblia. Cadê o povo, o grupo? Já que se não precisa de homens, de pastores, cadê o grupo para fazer a palavra funcionar? Então veja, a carta de Paulo estava vivendo agora novamente na vida de Lutero. Deus deu nova vida à carta de Paulo. Aquela carta que Paulo escreveu, a justificação pela fé, era a vida de Paulo que movia aquilo. Paulo morreu, Deus precisou levantar nova vida, a vida de Lutero, deu nova vida à justificação, para que a justificação não parasse de funcionar. Os pastores, nós só poderemos servir bem a Deus, meus irmãos, se nós mantermos a terceira etapa que João fez funcionar. Amém? Então veja, quando nós olhamos para o ministério do pastor Osmar, nós, os pastores, nós estamos aqui para manter os CDs funcionando. Tá certo? Mas se você não quiser pastor, o seu CD não vai funcionar, porque vocês não estão ordenados a fazer isso funcionar. Quem está ordenado é sacerdotes, pastores, evangelistas, doutores. Tá certo? Eu vou ser pastoreado pelo CD do pastor Osmar. Não vai. A vida do pastor Osmar era a vida da terceira etapa, quando ele comeu o livrinho. Ele deu vida a este livrinho. Ele partiu, esta vida foi transferida ao quíntuplo. Amém? Olha, o pastor Joaquim,
Serviu para quê? Para manter a primeira e segunda etapa funcionando. O pastor Joaquim, ele serviu para manter a primeira etapa funcionando. Ninguém sabia fazer tão perfeitamente a primeira e segunda etapa funcionar como o pastor Joaquim. Por que não apareceu um grupo para fazer essa terceira etapa funcionar? Deus teve que levantar um homem aqui no Brasil, tá certo? Apareceu outros homens que não deram conta de fazer ela funcionar corretamente. Surgiu o pastor Joaquim, ele fez. O povo pode falar o que quiser deste homem, mas ninguém sabia fazer tão bem a primeira e segunda etapa funcionar como o pastor Joaquim. Então veja, Deus precisou de William Seymour, Deus precisou de William Seymour para reviver e restaurar a grande máquina dos dons. Os dons estavam parados por vários centenas de anos, estava aqui na Bíblia. Os dons era uma doutrina apostólica que parou completamente. Deus precisou de levantar um homem ali nos Estados Unidos para dar nova vida aos dons, a restauração dos dons. Recebeu a vida de William Seymour, porque a vida de William Seymour não era vida própria, era o Espírito Santo na vida de William Seymour. Então nós chegamos ao final da era de Laodiceia, meus irmãos, quase 2000 anos de Bíblia espalhada por os 4 cantos da terra. Não foi assim? Em cada igreja, em cada casa tinha uma Bíblia. Mas Deus não unge as folhas desta Bíblia. Deus não unge as escritas desta Bíblia para fazê-la funcionar. Quem que Deus ungiu? William Marron Branham. Então veja, Deus ungiu William Branham. William Branham tomou uma Bíblia enferrujada, parada completamente, não se tinha mais nada funcionando da Bíblia, todos os cabos da doutrina apostólica soltos, não se sabia mais nada do verdadeiro batismo, da Santa Ceia com vinho forte e um pão sem fermento, com o verdadeiro lava-pés, não tinha mais nada. Se não precisa de Deus levantar um homem, por que os grupos, as igrejas não fizeram isto funcionar corretamente? Porque Deus usa o homem para dar vida à Escritura. Essa Escritura, sem a vida de um homem predestinado por Deus para fazê-la viver, ela não vive, meus irmãos. E Deus deu este quíntuple. Então veja, Deus ungiu Paulo para fazer os evangelhos funcionar. Deus ungiu os reformadores para fazer as cartas de Paulo continuar funcionando. Porque as cartas de Paulo morreram quando em Nicéia fizeram uma interpretação errada da palavra. Em Nicéia foi desligado todos os cabos das Escrituras. Amém? Então Deus ungiu quem? Malaquias 4, Lucas 17, 11, Branham, para fazer toda esta Bíblia funcionar. Depois de 2000 anos parada, estava aqui, mas não funcionava. Estava aqui, mas não estava nas vidas das pessoas. Porque precisava de Deus levantar um homem, colocar neste homem a vida daquela palavra, tá certo? Porque a vida de cada escritura é o Espírito Santo, mas Deus tem que colocar o Espírito Santo dentro deste homem. Então veja, foi Billy Paul, Billy Paul disse assim: uma coisa eu admirava em meu pai, que me chamava a atenção, meu pai sabia fazer a Bíblia funcionar. Foi isso que Billy Paul falou. Branham, ele veio e tirou Deus da história para nós. A Bíblia se tornou uma história. A Bíblia estava como uma história, uma fábula, e já tinha recebido a vida de Paulo, já tinha recebido a vida de Irineu, de Martim, de Columba, mas para ela funcionar, Deus teve que dar nova vida para ela. Amém? Então Branham tirou Deus da história. A Bíblia, o que o profeta diz? A Bíblia se tornou uma nova Bíblia, porque ela estava com nova vida. Foi por isso que a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Ela estava sem vida na estante, na igreja, nos púlpitos,
Não estava funcionando nada. Deus levantou William Branham e colocou esta grande máquina para funcionar, né? Branham, o profeta conta a história daquele mecânico, né? Branham conta a história daquele mecânico que ele estava ali debaixo do carro e tentando arrumar aquele carro. Não vou ler para nós ganharmos tempo. E aquele mecânico estava todo sujo, desesperado, mexendo naquele automóvel, um Chevrolet, né? E o carro não funcionava. Ele ia lá, nada, nada. Ia debaixo do carro, em cima do capô. E o profeta disse: de repente chegou um homem ali, muito bem vestido, e ofereceu ajuda para ele. Posso lhe ajudar? E o homem, diz o profeta, ele foi sábio, né? Foi humilde, sim. E aquele homem olhou por cima do capô e disse para aquele mecânico: olha, liga esse cabo aqui, aquele ali, aquele ali. E o mecânico foi: agora vai lá dar a partida. Ele foi lá, não. O carro funcionou. Quem que era aquele homem bem vestido? O dono da General Motors. O homem que criou aquela máquina, que desenhou e projetou todo aquele motor. Ele era o mecânico-chefe. Aquele homem era o mecânico-chefe. Ele foi o desenhista e o projetista daquilo. Ele sabia fazer o carro funcionar. E o profeta trouxe isso para os dias dele. Branham, para nós, Branham foi o mecânico-chefe. Foi ele que fez cada cabo solto das escrituras funcionar. Quando Branham entra em cena, ele é este mecânico-chefe. Branham tirou Deus da história, tornou a Bíblia uma nova Bíblia. Na voz do sétimo anjo, funcionou como nunca se viu isso aqui. Nunca viu. Billy Paul estava certíssimo. Meu pai sabia fazer esta Bíblia funcionar. O espírito de Elias, o espírito do sétimo anjo de Apocalipse 10, energizou, dinamizou cada escritura e cada cabo solto da doutrina apostólica. Branham não só ungiu, né? Não só foi ungido, né? Com Malaquias 4, 5, 17, 30, Lucas 17, 30, Mateus 17, 11, mas o irmão Branham foi ungido também com a vida de Apocalipse 10, 7, né? Então Branham não só uniu todos os cabos da doutrina apostólica, trouxe a fé original e fez tudo funcionar de novo. Porque uma reforma não pode fazer isso. Uma reforma não pode fazer isso. O que faz um carro funcionar como novo é uma restauração. Por isso, Branham não veio reformar, ele veio restaurar. Ele veio trazer o estado original da máquina. Uma restauração é bem diferente do que reforma. Reforma, você pega alguns pontos, né, que você faz ali uma pequena reforma, mas não fica como novo. Mas quando você restaura, a Bíblia se tornou nova. Quando o William Branham foi energizado com o Espírito Santo para fazer a profecia viver novamente, ele foi aquele que era o mecânico-chefe, né? Branham não só fez isto, mas ele abriu o livro dos 7 selos, revelou todos os mistérios de Apocalipse, né? O livro intocável do Apocalipse, né? Olha, quantos sábios, teólogos, doutores, né, seminaristas giraram, empurraram, manivelaram e não deram conta de fazer o livro do Apocalipse funcionar. 2000 anos, um livro intocável, tá certo? Um livro intocável, até que chegou quem? O dono do livro. Irmão, Branham, ele é o dono do livro. Branham, ele é o escritor do livro, tá certo? Branham foi energizado com o espírito do Filho do Homem. Quem estava dentro de Branham era o mecânico-chefe, não era um homem. Ele era a dinâmica do livro do Apocalipse para energizar tudo aquilo para nós. Quando chegou o dono do livro, Apocalipse pertencia a Branham, o livro do Apocalipse pertencia ao sétimo anjo. Nos dias da voz do sétimo anjo, ele vai colocar este livro do Apocalipse para funcionar. É como a história do carro que nós contamos aqui, né? Era
Ele era o dono do livro, né? Então Branham, ele ligou todos os cabos soltos pelos mecânicos reformadores. Branham ligou, né? Mateus 28:19, Branham ligou isso a Atos 2:38 e colocou o verdadeiro batismo para funcionar. Porque nós temos um batismo novinho em folha funcionando, porque Branham veio e ligou para nós. Mateus 28:19, liga em Atos 2:38, para ver se esta máquina da salvação não funciona, porque Satanás desligou este cabo. O profeta diz: sabe por que a igreja perdeu o poder? Porque o cabo que ligava ao verdadeiro nome, que dava poder para a igreja, foi tirado. Satanás sabia que se ele desligasse o nome e colocasse título, a máquina pararia, não teria mais salvação para o povo. E Satanás foi e desconectou isso aí, e ficou desconectado até chegar Malaquias 4:5. Quando chegou o mecânico-chefe, ele ligou: liga este cabo aí. Então, hoje nós temos um verdadeiro batismo apostólico funcionando, né? Agora, estava aqui, mas por que Deus não ungiu a folha da Bíblia? Porque Deus precisa do homem. Deus ungiu William Branham para fazer para nós a Santa Ceia funcionar corretamente. Então Branham fez a Santa Ceia funcionar com vinho forte, pão sem fermento, fez o lava-pés funcionar. Branham, ele ligou e colocou cada cabo solto no seu lugar. Olha, tem um pouquinho de paciência, estamos acabando, tá bom, irmãos? Então veja, Branham, ele fez o quê? Com a primeira e segunda etapa de seu ministério, colocou a Bíblia para funcionar. Branham colocou toda a Bíblia para funcionar. Ela se tornou um novo livro. Um novo livro, porque tinha uma nova vida, meu irmão. É verdade. Branham, ele tinha a dinâmica, o espírito e virtude de Elias para dinamizar cada escritura que pertencia a ele, né? Mas Branham também era a dinâmica de Apocalipse 10, o sétimo anjo, né? Branham era a voz do sétimo anjo, e ele cumpriu, ele revelou e desatou todos os 7 selos para nós, né? Branham, ele revelou os 7 selos, colocou tudo em ordem, cada profecia do livro do Apocalipse. Branham, na sua terceira etapa, meu irmão, ele energizou cada profecia, ele cumpriu. É isto o que quer dizer: nos dias da voz do sétimo anjo se cumprirá, o livro do Apocalipse vai funcionar, porque ninguém deu conta. Mas por que não dão conta? Não pertencia a eles, não era. Branham é o dono do livro do Apocalipse. Só Branham sabe fazer isso aqui funcionar, e Billy Paul sabia disso. Não houve ninguém depois de Branham que fez o livro do Apocalipse funcionar tão bem quanto o sétimo anjo, né? Veja que depois da partida do ministério do profeta, Branham, ele ligou todos os cabos da terceira etapa, ele ligou todos os cabos dos 7 trovões, todos os cabos do novo nome, mas Branham não fez funcionar. Ele testemunhou disso. Não funcionou nos Estados Unidos. A terceira etapa não funcionou lá. O profeta diz: estou aqui a semana inteira observando. Isso aqui não está funcionando, vocês não estão vendo. Não houve ninguém depois de Branham. Isso aqui é para o Brasil saber disso, que Deus tem nova vida para o livro do Apocalipse. Ninguém fez depois de Branham a terceira etapa funcionar. Nós somos testemunhas disso. Eu sou, cada pastor ministro sabe disso. Nós não estamos enganados. Nós examinamos, desde que ouvimos o pastor Osmar, foi examinado. Não teve ninguém que fez a terceira etapa funcionar, tá certo? Não teve Billy Paul, não teve José Branham, não teve Pierre Green, não teve Dr. Lee. Nós somos testemunhas disso. Não teve ninguém do exterior que viesse fazer isso funcionar para nós. Estava intocável, a terceira etapa estava parada, mesmo Branham ter ligado todos os cabos soltos. Mas olha, depois do ano 2000, Deus energiza um homem, né? Deus coloca a dinâmica de Apocalipse 10, do 8 ao 11, o espírito e virtude do ministério de João.
e Deus dá nova vida ao livrinho. O livrinho não estava funcionando. Agora, para falarmos da Escritura, você tem que falar do homem. A Escritura não tem vida se não tiver um homem. O homem é a vida da Escritura levantada por Deus. Então, pastor Osmar Rodrigues Costa, é bom nós lembrarmos disso, né? Numa reunião como esta, tão maravilhosa, tão linda, tão abençoada por Deus, né? E é bom nós lembrarmos, porque é por causa deste homem que nós estamos aqui, né? Eu nunca pensava de estar no Belém do Pará. Onde já se viu, eu vim aqui 2.600 quilômetros. Um homem que não gosta nem de viajar. Eu estar aqui no Belém do Pará com esses ministros aqui, dando vida nova ao livrinho. Amém? Então, pastor Osmar Rodrigues Costa, o homem que sabia fazer a terceira etapa funcionar. Todos nós somos experientes disso. Pastor Osmar, o livrinho do Apocalipse funcionava na mão dele. Querem as pessoas gostarem ou não. Então eu digo isso como Billy Paul, né? Como Billy Paul falou do seu pai, nós podemos dizer, né? Uma coisa que cada um aqui admirava no pastor Osmar. Quando ele tomava o livrinho do Apocalipse, aquilo funcionava mesmo. Aquilo fluía da boca do pastor Osmar de uma tal forma que nos prendia, a tal ponto que aquilo nunca perdeu a vida para nós. Você pode tomar um CD do pastor Osmar e escutar ele, você pode gastar ele, tem vida nova naquilo ali, meu irmão. Então não adianta certos homens mentirosos dizer para nós que nós não dizemos para vocês ouvir o pastor Osmar. Isso é uma mentira do diabo, tá certo? Nós não estamos aqui para fazer a terceira etapa funcionar, não. Nós estamos aqui para mantê-la funcionando. Então, olha, estamos encerrando, tá bom? Então, o pastor Osmar, eu digo como Billy Paul, ele sabia fazer essa terceira etapa funcionar como ninguém. Ninguém deu conta de fazer isso funcionar, meus irmãos. Qual é o homem que veio aqui da América, da África, que pregou para nós que os trovões, olha para você ver, que os trovões são as revelações contidas dentro das 7 selos. Estava na mensagem morta. Cada revelação que o pastor Osmar trouxe estava morta na terceira etapa, em mensagens, em fitas de William Branham. Deus precisou dar nova vida a isso aí, meu irmão. Sempre é o homem que dá vida à palavra. Hein? O povo pode não crer que nós não somos pastores, mas Deus tem pastor, e você só vai ser pastoreado por Jesus se Deus usar um homem desse aqui. Porque Deus deu o pastoreio na mão de homens. As pessoas falam, eu vou ser pastoreada só por Jesus. Ele deu a chave para Pedro. É Pedro que é o pastor. Se você não aceitar o pastoreio de Pedro, você nunca vai ser pastoreada por Jesus. E se vocês não aceitarem o pastoreio de um homem do quíntuplo aqui, vocês nunca terão o pastoreio de Jesus. Isto é, assim diz o William Branham e a Bíblia. Então vamos aqui para o finalzinho. Pastor Osmar, ungido com o ministério de João, e ao profetizar de novo, ligou todos os cabos soltos que os homens não deram conta de ligar. Não teve mecânico africano, não teve mecânico dos Estados Unidos, não teve ninguém, não apareceu aqui no Brasil Arkel Russell Martins, ele não deu conta. Pastor Joaquim Gonçalves Silva nunca fez a terceira etapa funcionar, mas nós damos honra para ele, porque a primeira e segunda etapa ele sabia fazer. Tá certo? Pastor Joaquim era a nova vida da primeira e segunda etapa para o povo. Quem ouviu o pastor Joaquim recebeu a vida da primeira e da segunda etapa do Mombrana, mas a terceira etapa ele nunca tocou. Foi ele mesmo que testemunhou com os lábios dele. Ele leu: o cordeiro quando sai do trono não é mais mediador. Sabe o que ele virou e disse? Eu não entendo isso aqui. Eu não sei aonde este cabo vai. Ele
Ele falou com a boca dele. Eu não sei como é isso. Quando ele sai do trono, ele não é mais mediador. Eu não sei onde esse cabo vai. Se ele tivesse chamado pastor Osmar Rodrigues Costa, o mecânico-chefe, o pastor Osmar ia ligar para ele. Tá certo? Mas veja aqui, quem ligou os cabos soltos da terceira etapa foi pastor Osmar Rodrigues Costa. Quem ligou a era da igreja com o cordeiro que saiu do trono? Ninguém sabia. Ele foi pastor Osmar. Ele ligou o término da era de Laodiceia. O parágrafo não vamos ler aqui, para ganharmos tempo, mas ele ligou com o parágrafo do primeiro selo que o cordeiro saiu do trono. Quem ligou que o cordeiro saindo do trono da intercessão como filho de Deus, ele deixava a mediação e se manifestaria como filho do homem? Lucas 17:30. Quem ligou este cabo? Pastor Osmar Rodrigues Costa. Vamos pular mais alguma coisa aqui. Quem ligou para nós que o sétimo anjo de Apocalipse 10, quem ligou Apocalipse 10 com o capítulo 8 de Apocalipse, o sétimo selo? Pastor Osmar Rodrigues Costa. Quem ligou o dia, a hora que a nuvem foi formada lá no Arizona com o sétimo selo? Pastor Osmar Rodrigues Costa. Quem ligou o sétimo selo, Apocalipse 8, com Mateus 24:36, o dia e a hora da manifestação do Filho do Homem? Pastor Osmar Rodrigues Costa. Foi tudo o pastor Osmar Rodrigues Costa. Aqui mais um cabo solto aqui que o pastor ligou para nós. Quem ligou Apocalipse 3:17, o novo nome com Abraão restaurado? HM faz parte do nome de Deus. Pastor Osmar Rodrigues Costa. Ninguém soube fazer o novo nome funcionar. Pastor Osmar Rodrigues Costa ligou este cabo para nós. Hoje nós não temos dúvida. Pastores da terceira etapa quebra a cabeça pregando tudo quanto é tipo de novo nome, mas não chega no cabo que o pastor Osmar ligou. Sabe por quê? Eles têm que vir ao mecânico-chefe. Deus tem um mecânico-chefe para cada era. Se você não aceitar, você não vai receber a energia daquilo. Então veja, terminando aqui, ninguém fez esta grande máquina da terceira etapa funcionar como o pastor Osmar Rodrigues Costa. João, nós cremos sim que o pastor Osmar era ungido, inspirado. Ele tinha a virtude do ministério de João, tá certo? Porque se ele não tivesse, essa máquina não funcionaria. Foi o espírito do ministério de João que energizou a Bíblia, o livrinho que João comeu, para ele funcionar. Então veja, o pastor Osmar ligou todos os cabos soltos, estava solto por 40 anos. Ninguém deu conta de fazer a máquina da terceira etapa funcionar. Pastor Osmar, o mecânico-chefe, ligou tudo e falou assim: dá partida aí agora? Dá partida aí, bram, 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 bram. Amém? Amém? Deus abençoe. Agradeço o pastor Vair pela confiança de dar o púlpito para nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.